A paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos falar na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o assunto que é os 10 mandamentos, e nós estamos no 7º mandamento. Estamos vendo por que os pregadores deixaram de ensinar e de pregar e falar que os 10 mandamentos são reais, que eles não vão mudar, que eles não mudou. E o maior dos riscos da humanidade de perecer é a desobediência aos mandamentos. Os 10 mandamentos da lei divina não pode ser tirado, não pode ser cortado, não tem jeito. Observe a palavra de Deus. Jesus de Nazaré, o Pai, o Filho e o Espírito, que concordam em um. Quando eles dão o mandamento, que Deus dá o mandamento a Moisés lá no Egito, a Bíblia declara que os 10 mandamentos é o testemunho de Deus. Por que os 10 mandamentos é o testemunho de Deus? Porque os mandamentos é a verdade de Deus para toda a raça humana. O que acontece? Tinha sido profetizado por Daniel, mais profetas do passado, que você pode ver no Velho Testamento, que eles iriam tirar os mandamentos. E tiraram os mandamentos. Todos os reis do passado quebravam os mandamentos, com exceção de Davi e de alguns fiéis. O Salomão, por exemplo. Todos os filhos de Davi, Roboão, Jeroboão, todos os reis que vieram no passado, eles iam quebrando os mandamentos. E a quebra dos mandamentos era a destruição dos filhos de Israel. Então vem Cristo. E Cristo vem trazendo a obediência. E a obediência que Cristo traz, ela é muito mais pesada no que diz respeito para se obedecer, ou melhor, exigida por Ele, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito, da nossa parte, tem uma exigência muito maior do que era para Israel ainda. Por quê? Porque em Israel, quem morria para simbolizar a salvação eram os animais. Agora não tem mais símbolo de salvação. Agora tem fato real. Agora tem cruz. Agora tem sepultura aberta. Jesus cumpriu e veio e diz: quem não tomar sua cruz e seguir após mim, não tem parte comigo. Então veja que a coisa apertou muito mais. E o que Cristo fez foi desobedecer os mandamentos? Não, queridos. O que Cristo fez foi aplicar os mandamentos, tirar de Israel, tirar dos judeus a falsa doutrina, o falso mandamento que eles estavam guardando, e aplicar os mandamentos reais como ele deu para Moisés no Egito, e os pregadores agora dizem que os mandamentos foram passados. Então resta saber o que eles pensam para o futuro, na eternidade. Se é a vida eterna ou se é essa vida humana, que é o que parece, para eles é só aqui. Então você vê pelo testemunho da igreja, pelo comportamento cristão que tem hoje, que não tem futuro eterno o povo na igreja, e muito menos pelos pregadores. Os pregadores têm feito o que os homens do passado fizeram, os reis do passado fizeram, como o Salomão, Roboão, como o Saul, tantos outros que não vou aqui falar, Nabucodonosor, não dá para a gente falar tanto, que é muita gente, né? É muitos reis. Estou falando daqueles que foram mais rebeldes ainda. E esse rei que nós estamos falando aqui foi o Acabe, né? Então, nós podemos perceber o que Deus fez contra eles. E não há crente, não há homem na terra, nem embaixo da terra, que prova, por mais que todos eles falem, os das igrejas, todas as igrejas que estão aí, os que aparecem na mídia, no rádio, na televisão, que eu ouço nos meios de comunicação, nas redes sociais,
Todos eles, sem exceção, que aparecem, eles dizem que os mandamentos foram tirados, mas não tem um deles que possa provar que no Velho Testamento Jesus não manda guardar os mandamentos. Não tem um. Por mais que eles acusem Paulo de que Paulo não obedeceu os mandamentos, por mais que eles acusem Jesus e que eles acusem Moisés de que os mandamentos foi só naquele tempo, eles passam vergonha com a Bíblia, porque a palavra de Deus, de Mateus a Apocalipse, está totalmente confessando e declarando os mandamentos. Quem não obedecer vai perecer no fogo. Quem não ensinar tem o dobro da condenação, o dobro do pecado que os outros que não aprendeu e foi jogado lá. Então não tem jeito, não tem jeito. O que eu estou dizendo, o que eu estou ensinando aqui, o que Deus me deu, que se não obedecerem os mandamentos, vai cair nas mãos do destruidor lá no fogo eterno. Tem gente que até prega que não tem fogo eterno, porque a labareda dele vai ser muito maior. Pode esperar. Então, tudo que acontece na terra hoje, de destruição, de mortes, de ruínas, a culpa é da religião, de todas as religiões. Quando a igreja foi mudada para essa reforma protestante, que a igreja seguiu nesse caminho, não existe igreja de Deus reformada. Se ela está reformada e ela está vivendo uma reforma, ela não pertence a Deus. Igreja de Deus não reforma. Cristo não veio trazer reforma. Entenda isso, queridos. Cristo não veio trazer reforma do Evangelho. Reforma é religiosidade. Cristo veio trazer transformação, que é completamente diferente, e novo nascimento. Foi isso que Cristo veio trazer na terra. Então, essa igreja que está aí ensinando os princípios de reforma que vem do Martim Lutero, essa igreja não está de acordo com o novo nascimento no Evangelho. Não está de acordo. Tem alguma coisa errada na reforma? No que diz respeito ao novo nascimento, tudo errado. No que diz respeito à vida para morar com Deus, novo nascimento, tudo errado. No que diz respeito ao mandamento, tudo errado. No que diz respeito a uma vida humana, uma vida religiosa, uma vida de dedicação humana, maravilhosa, muito boa, muito boa. Bons conselhos para uma vida, para uma sociedade bem-sucedida, um povo bem-sucedido, aqui nessa terra. Mas para a glória eterna, para o novo nascimento, não tem nada. Então, o mandamento que foi tirado, que foram tirados, os mandamentos que foram tirados e que precisa ser ensinado para que as pessoas voltem à realidade na vida. Então, antes de ler o texto, eu quero pedir que você, querendo, se inscreva aí no canal, tá? E nos ajude. Aí o versículo que nós estamos lendo é Êxodo 20 e o versículo 14, que diz: não adulterarás. Então, você me acompanhou. Nesses dias, nós falamos sobre a queda do Acabe, caindo nas mãos das meretrizes, no pecado, na destruição, e trazendo para a igreja, ou melhor, para Israel, toda a destruição. A quebra de mandamentos é isso: destruição para toda a raça humana, sangue derramado, mortes, homicídio, tudo isso provém disso. Miséria, pobreza, escassez de pão, de vinho, tudo isso vem da miséria, ou por causa da quebra dos mandamentos. Em todos eles, pai contra filho, filho contra pai, no que diz respeito, obediência para a vida humana e para o Evangelho. Isso tudo vem da quebra dos mandamentos. Então, o que Acabe fez? O Acabe fez isso. E Deus puniu Acabe com a fome. Com a fome. Então, a fome que está aí, tudo isso provém da desobediência e da quebra de mandamentos. E o que nós estamos falando é a obediência aos mandamentos. Por quê? Porque toda a igreja ensina que não tem mais mandamentos. Eu tinha lido para você sobre a situação do rei Acabe, sobre a situação de Israel nas mãos de Acabe, nos dias de Elias. E aqui no capítulo de
número 9 de 2 Reis, nós vemos aqui aonde Acabe se enfiou, como diz a linguagem popular aí, onde ele se meteu e deixou Israel na situação que deixou. Versículo de número 20 do capítulo 9 de 2 Reis diz assim: o Atalaia anunciou, também esse chegou a eles, porém não volta o guiar do carro de guerra, se parece com o de Jeú, filho de Nissi, pois guia com um louco. Ordenou Jorão aparelhar o carro e aparelharam o seu carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acazia, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz? Jeú respondeu: ele, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas. Voltou-se Jorão e fugiu, clamando a Acasias a traição. Acasias. Então Jeú intensou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Disse Jorão a Abitica, seu capitão: toma o laço no campo de Nabote, o jezreelita. Lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença: ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Quando Acazia, rei de Judá, viu o que tinha acontecido, fugiu pelo caminho a Bet-Raia. Perseguiu Jeú, gritando: feria este também. Feriram no carro a subida de Gui, que está junto a Ibelão. Mas fugiu ele para Megiddo, onde morreu. Seus servos o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seu pai, na cidade de Davi. No 11º ano de Jorão, filho de Acabe, Acazia havia começado a reinar sobre Judá. Então Jeú, filho de Gisel, quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: teve paz, Zir?
que matou a seu senhor, levantou ele o rosto para a janela e clamou: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Disse Jeú: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e estes a pisotearam. Entrou Jeú e comeu e bebeu, e disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Então, queridos, eu estou lendo aqui para você ver a ruína, a destruição total que esse rei Acabe trouxe para Israel. As maldades, o ferir da moral de Deus, da integridade de Deus, da honra de Deus, do testemunho de Deus que esse Acabe trouxe para Israel. A fome que ele propagou na nação de Israel. Ele propagou isso, que o profeta foi obrigado a profetizar que isso iria acontecer. Casando com essa mulher, quando o rei casa com Jezabel, ele já quebra o mandamento. Por quê? Porque Jezabel, ela pertencia a postos ídolos. Você se lembra de Salomão? Salomão ficou com 2 tribos por causa de Davi, porque Deus disse: não case com mulher que não seja da linhagem de Israel, e não se associe aos deuses deles. E Salomão fez isso. Agora vem esse Acabe e faz tudo isso. E o que é pior, a Bíblia declara que foi o pior rei dentro da legislação de Israel durante todo o tempo, que aborreceu mais o Senhor com pecados, com as quebras dos mandamentos. E os mandamentos em Israel vêm sendo quebrados sempre. Quem não se lembra do cativeiro babilônico, quando os muros de Jerusalém foram derribados, e Neemias, aliás, deixa eu fazer uma correção, porque no vídeo anterior eu disse que foi Jeremias que restaurou os muros de Jerusalém. Não foram. Foi Neemias e não Jeremias. Neemias é que chorou, que lamentou, que jejuou, que pediu carta para o rei, que fez tudo aquilo para restaurar os muros de Jerusalém. E por que tudo isso? Pela quebra dos mandamentos. A destruição pela quebra dos mandamentos. Hoje você não vê a destruição no que diz respeito a uma cidade cair, os muros de Jerusalém cair novamente. Por quê? Porque Deus unificou. Cristo unificou. Ao invés de ter uma nação só para ele, como era antes a nação de Israel, que era por promessa, ele tinha que vir de um povo, ele veio desse povo. Então, Cristo unificou isso, e graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que isso aconteceu, senão toda a humanidade que era da aliança de Agar não teria salvação. E os da aliança também de Rebeca e de Isaac, que fosse rebelde, não teria jeito de ser restituído a Deus. Então, Cristo vindo, Cristo quebra aquela aliança que era com a nação de Israel, só eles, e traz a aliança, uma nova aliança se estendendo a toda a raça humana. Israel não é mais uma nação, Israel agora é um povo. Jerusalém, que era essa cidade
as duas moças, as duas cidades e as duas filhas que Judá faz parte. Aqui está ela aqui. Que foram a cidade que Deus escolheu. Exatamente Samaria, aonde Acabe habitava, aonde Acabe governava, aonde Acabe reinava. Foi aonde ele colocou o trono de Deus para reinar. E foi aonde ele começou, ou melhor, aonde ele colocou os assírios, aonde ele colocou os amonitas, aonde ele colocou o posto ídolo, aonde ele trouxe o sacrifício aos ídolos e o sacrifício de animais imundos para o povo de Israel. E o povo de Israel caiu nisso e acabou toda essa ruína em Israel. Por isso é que os mandamentos, meu querido, eles nunca podem ser quebrados. E você pode dizer, mas hoje os mandamentos estão quebrados e não tem isso. Hoje os mandamentos estão quebrados e não tem isso, porque Deus estendeu a sua misericórdia através do seu Filho, Jesus Cristo, e tornou todos uma só nação, um só povo, para que todos se acheguem a Ele através da salvação, em Cristo Jesus. Através de Jesus Cristo, possam ser salvos. Mas para ser salvo, é preciso a obediência aos mandamentos. Então, os mandamentos que era para Israel, passou a ser a todos os povos da terra, para a salvação da humanidade. A desobediência aos mandamentos. Não tem jeito, não adianta. Pode espernear, gritar, o bispo orar, o padre orar, o pastor orar, o padre rezar, e novena, e campanha de oração, e vai para o monte, e joga véu, e faz o que quiser, da forma que quiser. Na glória celestial, na Nova Jerusalém, não entra quem não obedece os mandamentos, e quem diz que não precisa obedecer terá o castigo em dobro, por negligência os mandamentos da palavra de Deus. Então, por que eu vou repetir? Porque no Novo Testamento agora tem mais rigor do que era antes. Então vejam, o que fez esse rei Acabe? Olha quanta ruína, quantas desgraças esse camarada trouxe para o reino de Israel. E lá tinha quem? Uma mulher. E o seu nome? Jezabel. Então, quando o rei pergunta para Jeú, ele pergunta: a paz? Não há paz. Aí ele responde, Jeú responde: como a paz em Judá, em Jerusalém, em Samaria? De que jeito, se o teu pai Acabe casou-se com Jezabel, mulher que se diz profetiza e é uma prostituta, mulher que anda em feitiçaria, que anda comendo possuído dos alimentos imundos, quebrou os mandamentos. Como é que você vem dizer que há paz? Veja interessante aqui Jezabel, ela era tão sedutora e tão terrível que ela resolve a tentar enganar o rei de Israel e os jovens de Israel. Versículo 31 ele diz, versículo 29 ele diz: no 11º ano de Jorão, filho de Acabe, Acazia havia começado a reinar sobre Judá. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Olha o que a moça fez aqui. Sedução. Você olha na igreja, olha as irmãzinhas na igreja, como que está. E os pastores dizem que não tem nada a ver. Aqui está ela. Eu não vou falar desse comportamento das irmãs e dos irmãos dentro da igreja hoje, porque o assunto aqui é os mandamentos. Isso entra. E você vai ver de onde veio tudo isso que está na igreja hoje. A calça nas mulheres, os cabelos cortados como homem, as pinturas exageradas, as unhas de todo tipo. Você vai ver de onde vem.
Pois muito bem, observe isso aqui, porque o fim será o mesmo, viu, pastor? Tu que ensina que não tem nada a ver a tatuagem, que não tem nada a ver a isso, pode ficar percebendo isso aqui, tá bom? Quem é essa Jezabel? Aí, o profeta ali, Elias tinha profetizado que ela ia ser comida pelos cães. Quando o homem de Deus viu o que estava acontecendo, falou, peraí, o que essa impostora está querendo fazer? Está querendo me seduzir? Tem homem de Deus aqui comigo? Tem alguém comigo aqui? Aparece 3 jovens. Ele fala, pega aquela prostituta que está lá em cima da casa, joga no chão para que morra. Então, mal, queridos, tem que ser cortado pela raiz, tem que ser tirado. E o mal que está hoje dentro da religião, só se corta a raiz dele pregando os mandamentos, e ensinando e buscando viver. Senão, não vai cortar. O mal que está na terra hoje só vai ser cortado se ensinar e pregar sobre os mandamentos. Por quê? Porque nós temos aí um anticristo chegando. Nós temos um anticristo chegando. E ele está começando a dominar. E vai dominar sim. Como dominou Caifás, como dominou Herodes, como dominou Pilatos, Lívio e também Anás, que contribuíram para a morte, a crucificação de Jesus Cristo. Através deles, Cristo foi crucificado. Então não tem nada a ver as pinturas, não tem nada a ver, né? Tá certo, não tem nada a ver. Mas você saberá se tem ou se não tem, quando nós estivermos falando sobre o assunto. E aí o que as pessoas dizem? Isso foi no passado. Essa mulher foi lá no passado. Essa mulher, eu vejo apóstolo falar isso de boca cheia, isso foi no passado, isso já passou, isso já acabou. Vamos ver se foi lá no passado mesmo? Vamos dar uma olhadinha, vamos? Abram comigo em Apocalipse. Eu vou repetir para você mais uma vez. Não vou falar sobre essa pintura que está nela aqui, porque isso vai envolver ainda a Esther, que elas acusam tanto. Vai lá para o livro de Deuteronômio, Levítico, Apocalipse, vai para todas as cartas paulinas. Depois nós falaremos sobre o assunto, tá bom? Vamos meditar aqui no mandamento. Abra comigo em Apocalipse. Vamos ver se essa mulher aparece aqui em Apocalipse, ou no Novo Testamento, não? Já foi embora, já acabou, não é isso, apóstolo? Não é isso, pastores, que vocês dizem? Seus interesseiros, o que vocês querem é dinheiro, o que vocês querem é fazer do povo cobaia na mão de vocês. O povo para vocês é ouro, e não alma para Cristo salvar. O evangelho para vocês é fonte de lucro, mas vocês verão qual é o preço que vocês vão pagar por isso. Se Deus precisa de um analfabeto, e de um que confia na palavra dele, aqui estou eu. Não pararei de falar nunca, até que Cristo me pare, ou Cristo permita que Satanás faça. Porque Satanás também faz parar, tá? Mas se Cristo permitir. No capítulo de número 20 de Apocalipse, e no versículo, ou melhor, no capítulo de número 2 de Apocalipse. O 20 também tem, mas eu vou começar do 2. Talvez não dê tempo de falar hoje. Apocalipse 2. Versículo de número 20. Olha aí o que Jesus disse. Que é pior, querido? É a carta à igreja de Éfeso. Ouça essa carta, apóstolos, padres, pastores, bispos, missionários, reverendos. Ouça essa carta, vocês que dizem que os mandamentos não tem mais. E que Jezabel não funciona mais como mulher na igreja. Como mulher ela não funciona. E as que estão aí? Vamos lá. Capítulo de número 2 e versículo de número 18. Diz-nos a Bíblia, carta da igreja não de Éfeso, da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus. Quem é que está falando aqui, apóstolo? Quem é que está falando, missionário? Quem é que está falando, irmãos? Quem está falando aqui sobre essa carta?
Dá uma olhada quem é que está falando. E que você diz que ficou no passado e que não tem nenhum problema deixar os mandamentos para trás. Quem é que está falando aqui? Você que diz que os mandamentos não estão no Novo Testamento. Quem é que está falando? Sou eu? Vocês? Quem vocês são? Quem sou eu para dizer que não tem mais? Quem é vocês para dizer que tirou, que acabou? E botar a culpa em Paulo e no Filho de Deus e em Moisés? Quem é vocês? Quem vocês são? É vocês maior do que os apóstolos? É vocês maior do que os profetas? Do que o Elias? É vocês maior do que João Batista? Maior do que Jesus? Quem vocês são para dizer que não tem mais mandamento? Hein, padre? Quem você é para dizer que os mandamentos acabou? E você, apóstolo? Você, missionário? Quem você é para dizer que no Novo Testamento não tem mandamento mais e não ensina mandamento? Quem é você? Quem foi que falou isso aqui? Repete. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Diz, olha, o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O apóstolo fulano de tal? Quem é o Filho de Deus aqui? O missionário tal, o padre tal? Quem é o Filho de Deus aqui nesse texto? Ele diz aqui, que tem os olhos como chamas de fogo. É você que tem os olhos como chama de fogo, o teólogo? Que diz que não tem mais os mandamentos, que Jesus não obedeceu os mandamentos? É você que tem os olhos como chama de fogo? Quem é que tem? Fala! Seus mentirosos e falsos profetas, vocês vão pagar o preço. Toda religião que não obedece o mandamento, que ensina que não tem mais, vocês vão pagar o preço. E vocês verão multidões e multidões se perdendo e indo para o fogo por causa de vocês. Aí ele diz aqui, ó, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti, apóstolo, pastor, bispo, missionário, reverendo, padre, tenho contra vocês, diz o Senhor, que faz o quê? Mas tenho contra ti que toleras a quem? Jezabel. Não foi no passado a Jezabel, bispa? Hein, missionária? Hein, bispa? Não foi do passado a mulher, a prostituta Jezabel? Então por que João escreveu isso aqui? Porque o Filho de Deus ressuscitado em glória à direita do Pai manda o João fazer isso aqui quase 60 anos depois da sua subida ao céu. Quanto? Por que isso? Fala, por que isso? Jezabel foi lá atrás? Foi só nos dias de Acabe? Qual eram as obras de Jezabel? O que ela fez com o missionário, com o rei? Quebrou o mandamento ou não? Vamos? Entre em juízo com Deus vocês mesmos e fala, pastor político, pastor deputado, apóstolo deputado, missionário deputado, você que anda morrendo pela política, vai, fala. Por um acaso o reino de Acabe não era um reino político? Vamos? Declara aí, eu quero ver você falar para os irmãos que acabou o mandamento. Vamos, você que anda falando, você que anda pregando das assembleias, das batistas, da Renascer, da Universal, da Paz e Vida, da Mundial, de todas as igrejas neopentecostais, do catolicismo romano, todos vocês que dizem que não tem mais mandamento, que já devem foi no passado, fala isso aqui, eu quero ver se vocês são machos mesmo, são fortes mesmo, são bons mesmo, são espirituais mais do que o Filho de Deus para derrubar isso aqui. Vamos, derruba, eu quero ver se vocês é capazes de dizer que isso aqui foi lá no passado, que não existe mais, que já acabou, que não tem mais isso. Vamos, tira, eu quero ver se vocês é capazes de tirar. Levanta contra Deus agora e diz, Deus não tem mais, eu quero ver se vocês fazem. Ele está dizendo aqui, ó, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz o quê? O que ela disse? Hein, profetiza?
que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos. E agora, pastor? E agora, pastor, que está brigando por política? E agora, pastor, que está jogando a igreja nessa mentirada, nessas feitiçarias, nessas prostituições, que não é o sexo. Não estou falando de prostituição marido com mulher, mulher que trai marido com sexo, homem que trai mulher com sexo. Estou falando de prostituição na quebra dos mandamentos e contra a palavra. Esse é o adultério congregacional, esse é o verdadeiro adultério, essa é a verdadeira prostituição. É isso que a Bíblia está falando aqui. Vai, o que você vai fazer? Ele diz aqui: engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Vocês têm muita coragem, apóstolo. Você tem muita coragem, missionário, de dizer que não tem mais mandamento no Novo Testamento. Você é muito corajoso, apóstolo. Você é muito corajoso, padre. E você, bispo, você, missionário, você, reverendo, vocês são muito corajosos de dizer isso. Mas vou dizer para vocês, essa é a ruína e a destruição de vocês. A gente pega lá na minha terra, a gente pegava conforme a madeira que jogava no fogo, levantava aquela fumaça estranha, diferente, fumaça meio, conforme o instrumento que você colocava. E colocava outro tipo de madeira, subia aquela fumaça preta, tóxica. Essa é a fumaça do pecado. Essa é a fumaça que vai subir sobre vocês quando Cristo jogar vocês no fogo, se vocês não se arrependerem a tempo. Olha o que estou dizendo. Assim será eu se não andar de acordo com a vontade de Deus. Porque não tem bonzinho não, viu, meu amado? Não se iluda. Assim será vocês, a fumaça tóxica, chofre, coisa nojenta, horrível, que Deus vai vomitar. Por quê? Porque é exatamente o que vocês estão fazendo. O versículo número 21. Olha o que ele diz lá. Sacrifício aos ídolos, na parte B do versículo 20. Deles tempo, olha o perigo aí. Deles tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-los-ei num leito de dor, bem como em grande tribulação. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ô pastor, pelo amor de Cristo, o apóstolo, pelo amor de Jesus Cristo, missionário, como é que você tem coragem de dizer que não tem mandamentos mais no Novo Testamento? Como é que você tem coragem de dizer que Jezabel foi no passado, irmãos? Que ignorância é esta, irmãos? Que estupidez contra Deus, contra o Evangelho é esse que vocês estão cometendo? Vocês não leem isso aqui, irmãos? Pelo amor de Jesus Cristo! Olha o comportamento das irmãs da igreja. Ninguém sabe mais quem é mulher, quem é homem, vocês ainda querem debater contra outros assuntos, contra outro tipo de pessoas. O que vocês estão pensando da palavra de Deus? Estão fazendo o que do Evangelho? É o fim de vocês, é o leito, apóstolo. É para lá que vocês vão, todos vocês, e vocês que concordam com isso. Pode se prepararem, voltem enquanto há tempo. Está pedindo aqui, estou lhes dando tempo. Volta, missionário, volta, teólogo, ensina a verdade. Ensine com os mandamentos, que a lei divina não acabou. Volta logo enquanto há tempo. Rápido, volta logo. Ainda dá tempo. Porque esse é o fim de vocês. É o que Jesus está dizendo.
Eu vou parar. Próximo vídeo, a gente continua. Ora comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Sabe, Jesus, é muito irritante quando você vê textos como esses, Pai, que o Senhor Cristo mandou João escrever. Foi o Senhor, não foi ninguém. E eles dizem que a mulher foi no passado. A mulher foi no passado. Que porque ela foi no passado não precisa fazer nada mais. E o Senhor dizendo, o Espírito que pegou ela no passado, aquela mulher, que ela deu lugar e que ela morreu e foi comida pelos cães e foi destruída, é o mesmo Espírito que está acabando com a minha igreja, que está comendo a minha igreja como os cães comeram aquela mulher. Tiatira estava nisso. E assim está todas as igrejas nessa geração, Pai. Mas Deus, cuida de mim, me ajuda. Eu não quero passar por esse princípio. Eu sou o mais frágil entre todos, pois não sei ler, não sei escrever. Graças te dou, porque mesmo assim tu me ensinou a falar a tua palavra. Mas sei, Pai, que não há ninguém bom, que não há ninguém sábio o suficiente. Um pode estudar as coisas do mundo todo, mas a tua palavra se revela no aperfeiçoamento do Espírito Santo e da obediência. Por isso é que eu tenho confiança em pregar. Pai, me ajuda e me dê sabedoria, para que eu pregue a tua palavra. Sei que vai custando caro, muito caro, muito caro. A prova está aí, Jesus. O povo nem quer ver, ninguém quer nem ouvir. Quando ouve, ignora, mas não me interessa. O Senhor me mandou falar. Pai, abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, tem misericórdia dos nossos jovens, tem misericórdia dos nossos governantes, tem misericórdia dos médicos, tem misericórdia dos enfermos, tem misericórdia, oh meu Deus e meu Pai, dos que estão presos, tem misericórdia, meu Deus e meu Pai, das nossas autoridades constituídas por leis, policiais, militares, civis, metropolitana, Exército da Marinha, Aeronáutica, Exército Brasileiro, Polícia Federal. Tenha misericórdia, Pai, dos deputados estaduais, prefeitos, governador, senador, ministro, advogados, delegados, oh meu Deus e meu Pai, juízos, senadores, toda a nossa corte de autoridade da nossa nação. Tenha misericórdia. Os becos e valados estão lotados de jovens. Qual é o futuro da nossa nação, Pai? Ou das nações? Qual é o futuro delas? Sem a juventude, Pai. Com a nossa juventude, na maneira que está indo, a nossa cultura é praticamente zero. E o futuro deles, todos, incertos. Por quê? Porque o que nós estamos vendo, que esperança dá? Por parte da nossa liderança política. E agora a religião, e agora a igreja que se diz tua jogada no meio disso. Jesus, mas eu não acredito. Eu acredito em tudo contigo, mas eu não acredito numa coisa de ti. Que tu vai deixar impune essa gente. Eu não acredito que tu vai deixar impune. Não acredito. Eu acredito em ti, e acredito que tu vai puni-los, como está escrito em Apocalipse. Jogou Samaria, jogou Tiatira no leito de dor. Talvez não seja nem o leito de dor e enfermidade, mas o leito da falta de pão como Samaria. Assim, quem sabe, eles voltam a ti, né, Jesus? Em vez de ser uma direita e esquerda na política, passa a ser direita e esquerda, com as armas da direita e da esquerda, com as armas da justiça e da verdade, como diz o apóstolo Paulo. Então, Senhor, abençoa a nossa nação e sara a nossa terra, é o que nós te pedimos hoje e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz, até o nosso próximo vídeo.